Fala, gurizada. Voltamos então com a primeira aula de atos administrativos. A gente vai fazendo um total de 3 partes ali, esse conteúdo de atos administrativos, que é bem grande, tem bastante conteúdo, bastante detalhe. Então, sem mais delongas, bora para a primeira questãozinha, e aí eu vou começar diferenciando ato administrativo de ato da administração e de fato administrativo. Olha que legal isso aqui então. Partindo da ideia de divisão de funções entre os 3 poderes do Estado, pode-se dizer em sentido amplo que todo o ato praticado no exercício da função administrativa é um tipo de ato da administração. E isso aqui está certo, porque talvez esteja um pouquinho pequeno para vocês aí, mas em casa vocês vão conseguir dar um zoom melhor. Porque a gente consegue dividir. Esquece esse aqui, ó. Esquece esse aqui agora. São só dois: fatos administrativos e atos da administração. O professor nunca ouviu falar, não sei a diferença, não. É muito simples. O fato é na prática, uma ação concreta. A gente fala então que é uma atividade material. Exemplo, interdição, né? Lacrar as portas, interdição de uma obra, interdição de um estabelecimento comercial, que vai vir de um ato da administração que pode ser dividido. Olha os tipos de atos da administração: atos de direito privado, a administração pública alugando o imóvel; atos materiais, que daí são esses atos que a gente pratica, o que vão levar aos fatos administrativos; atos políticos dentro das funções políticas do Estado; e os atos administrativos em si, que aí sim a gente vem aqui e explica o que é esse ato administrativo: toda manifestação unilateral de vontade da administração pública com efeitos imediatos que pode ser controlada pelo Poder Judiciário. Então, agora sim a gente tem essa diferenciação aqui de fatos, atos da administração e atos administrativos. A gente volta para a questão e ele fala, né? Pode-se dizer em sentido amplo que todo ato praticado no exercício da função administrativa, todo ato dentro aqui da função administrativa é ato da administração? Sim, é um ato administrativo. Todo ato administrativo é ato da administração? Sim. Logo, a gente tem atos da administração; dentro dos atos da administração, a gente tem os atos administrativos. Fechou, né? Segue o baile, vamos evoluir. Quadrix 2024. O ato administrativo pode ser definido como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Perfeito. Aqui é exatamente o conceito que a Maria Silvia Zanella de Pietro traz para nós no livro dela. Vamos ver se a gente consegue entender tudo, né? É declaração do Estado? Sim, é da administração pública. É de quem represente o Estado? Sim, qualquer pessoa que tiver, para quem o Estado delegue ou outorgue alguma atribuição, também vai estar representando ele. Com observância da lei? Por óbvio, se não houver o princípio da legalidade, está em desacordo com o artigo 37 caput da Constituição Federal. Então, todo ato administrativo tem que obedecer à lei, né? Sob regime jurídico de direito público? Sim, professor. Eu sei que tem regime jurídico de direito privado também, de acordo com o regime jurídico lá administrativo. Sim, mas o ato administrativo ele está dentro do regime jurídico de direito público. E sujeito a controle, ou seja, fiscalização pelo Poder Judiciário. Com certeza, o Judiciário pode anular os atos ilegais. Então tá perfeitíssimo isso aqui. Legal, né? Trago, vocês estão vendo, didaticamente, cronologicamente, eu estou trazendo o que é. Vamos diferenciar primeiro fatos administrativos, atos da administração, atos administrativos, e agora o conceito de ato administrativo. 3. Sesgran Rio 2024. No âmbito da administração pública, entende-se que ocorre o ato administrativo discricionário. Aqui é muito simples, né? Falou em discricionariedade, a gente quer saber de margem de conveniência e oportunidade. Se eu quero praticar e quando eu quero praticar. Então vamos lá. Letra A. A administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. Perfeito. Esse é o nosso gabarito, né? Então, a administração como um todo, qualquer que seja a esfera de atuação, se existir margem de atuação, ou seja, posso escolher atuar ou não e quando atuar, né? Pronto, tá aqui. É conveniência e oportunidade. As outras alternativas restringem, fala agentes públicos ou permissionários. Não,
É a administração toda, toda. Agentes públicos ou privados, é a administração. É a administração. São critérios, sim, de conveniência e oportunidade. Aqui é celeridade, aqui começa a vir diligência. Ó, não é só a gente, é toda a administração, né? Razoabilidade não, pessoalidade não, consciência não, eficiência não. É oportunidade e conveniência. São só essas duas palavrinhas aqui. Tranquilo? Ficou a letra A de amor, então, meus queridos. Fechou, né? Trago também conteúdo teórico lá para vocês lerem, darem uma revisada e estudarem bem. Vamos seguir evoluindo. Questão número 4, 2025 da Consulplan. Consulpan. A finalidade do ato administrativo é um elemento essencial para que ele seja considerado válido. Sobre ele, assinar a alternativa correta. Para quem não lembra, o ato administrativo ele é formado por... Opa, deixa eu começar a colocar na ordem aqui. Por vários elementos. É como se fosse uma grande barra de chocolate, esse ato administrativo, subdividido em vários elementos. COFIFOMOB. COFIFOMOB, professor? Sim. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A finalidade é um deles, tá aqui, ó. Finalidade está aqui. O que, que é a finalidade, né? Vamos ver então. Tetra, a finalidade do ato administrativo pode ser atendida mesmo que beneficie exclusivamente o agente público? Claro que não. A finalidade. Existem dois tipos de finalidade. A gente tem uma finalidade geral, que vai ser o interesse público, e uma finalidade específica, que vai ser exatamente o que eu quero fazer com o ato. Se eu quero exonerar alguém, a finalidade então específica é exonerar. Se eu quero nomear vocês que passaram no concurso público, a nomeação é terem vocês nomeados, tomando posse lá, é a minha finalidade. Se eu quero remover alguém de uma repartição para outra, de uma escola para outra, de um hospital para outro, de uma delegacia para outra, a finalidade é a remoção. Finalidade específica. A geral sempre vai ser o interesse público. Eu vou remover, nomear, exonerar sempre para alcançar o interesse público. B de bola. A finalidade deve ser sempre a obtenção do lucro? Não, é sempre o interesse público. A finalidade geral, também chamada de imediata, vamos botar aqui com canetinha, que eu acho que fica melhor. Finalidade geral imediata é a satisfação do interesse público. Perfeito. Além disso, cada ato terá uma finalidade específica e imediata relacionada com o resultado específico que ele busca produzir. Exatamente o que eu falei. Essa é a nossa questãozinha de prova. Geral, interesse público, específico ou imediato, que é o que eu vou alcançar agora, imediatamente, pode ser um monte de coisa permitido pela lei, né? Exonerar alguém, nomear alguém, remover alguém. E D, a finalidade do ato é irrelevante? Claro que não é relevante, né? Desde que esteja de acordo com a lei, não. Não é irrelevante. A gente tem essas duas finalidades, a geral e a específica. Imediata ou imediata. Tranquilo? Trago aqui então as duas, gabarito e letra C de Charlie. Segue o baile. Calma. Tá tranquilo, né? Essa aqui hoje tá suave. Sem problemas algum. 5 CESP 2024. Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas suas atribuições legais, logo ele não tem competência, né? O terceiro prejudicado ajuizou a ação de responsabilidade civil contra a União, solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. O ato praticado por Carlos não atende o requisito da competência. Certo, não tem competência. Ele não tem atribuição, competência para praticar. Ele é incompetente para praticar esse ato. A gente sabe que a gente tem um elemento chamado o M feio em competência, também chamada de sujeito, tá? São sinônimos. Sujeito é o sujeito que pratica. O sujeito que pratica tem que ter competência para tal. A gente tem uma faixa de atribuições, um feixe de atribuições, uma esfera de atribuições que a gente pode atuar dentro dela. Saímos dela, a gente não é mais competente. Então, esse elemento competência aqui é chamado de sujeito também. E o elemento, cadê o elemento objeto? Também é chamado de conteúdo do ato. Conteúdo.
São nomezinhos sinônimos. Lembre que elementos também são chamados de requisitos do ato administrativo ou pressupostos. Elemento, requisito e pressuposto é tudo sinônimo. Eu trago cada um deles aqui para vocês. No entanto, como a gente vai falar sobre eles nas questõezinhas, eu quero que vocês respondam sempre, não vou ver agora. O elemento do ato administrativo, os elementos são sujeito, ó, como eu falo que aparece sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. COFIFOMOB. Eu sempre gosto dessa ordem. COFIFOMOB. O motivo relaciona-se, ou seja, qual que é o conceito de motivo? Motivos são os pressupostos de fato e os pressupostos de direito que vão ensejar, que vão permitir eu praticar o ato. Efeito jurídico imediato do meu ato e efeito jurídico imediato do meu ato. Ó, efeito jurídico imediato é meu objeto. Exteriorização do ato é a forma. Como que eu vou exteriorizar? Com que forma? Legitimidade é o sujeito ou competência. Só sobrou pressuposto que autoriza a prática do ato. Pressuposto. Cadê? Cadê? Aqui. Pressuposto de fato e de direito. Vamos lá. Pressuposto de fato na prática. Na prática, o que que eu vi na prática, no mundo real, que fez eu praticar o ato? Por exemplo, entrei numa delegacia e vi que não tem ninguém lá, tá faltando servidor. O que que eu faço? Eu vou lá no delegado-chefe e peço para alguém remover um servidor para minha delegacia. Qual que é o pressuposto fático? A falta de servidor, porque eu olhei no fato prático. E o pressuposto de direito é uma lei que permita isso. Eu vou lá na lei, sei lá, 8.112, que é a lei que trabalha com o Estatuto dos Servidores Civis da União, e fala, olha lá um artigo, acho esse artigo aqui permite a remoção do servidor aqui para minha delegacia, pressuposto de fato, na prática e de direito na lei. Letra C de Charlie. 7/2024, Guarda Municipal, Prefeitura de Sapezal, não sei onde é que fica. Para ser válido, o ato administrativo tem que preencher uma série de elementos, também chamado de pressupostos, também chamado de requisitos. Quando o resultado do ato importar em violação de lei ou de regulamento, ou outro ato normativo, o ato é nulo por vício, ou seja, por erro, por problema de... obviamente tem que ser de objeto. Por quê? Porque o objeto, esse conteúdo do ato aí, ele tem que ser lícito, que é exatamente isso, a violação da lei, logo ele é ilícito. Ele tem que ser possível, tem que ser certo e tem que ser moral, né? Aí a gente tem um monte, né? Lipocem, né? Lícito, possível, certo e moral. Se a gente tem um vício nesse objeto aí, a gente não pode sanar ele. Por isso que a gente fala que é insanável. Não dá para sanar esse vício, logo ele tem que ser anulado. Exemplo: decreto para fazer chover aqui no Distrito Federal. É possível isso? É totalmente... não faz sentido, né? Faz sentido, né? Decreto para praticar chacina numa comunidade. Também não é nem lícito nem moral, né? Então tem que entender esse raciocínio lógico aí. Fechou? Tô tomando muita água, tá muito seco aqui. Tá muito seco. Segue o baile, vamos evoluir. IADES 2024. Considere hipoteticamente que um guarda de trânsito tenha visitado uma sorveteria e identificado que as condições de higiene do local não estavam adequadas. Diante desse fato, o agente decidiu interditar o estabelecimento. Olha, eu tenho um ato e um fato administrativo, né? Interditar na prática o fato e o ato é o ato de interdição, que depois a gente vai ter todo um processo legal. Ele pode ser controlado tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário e assim por diante. No que concerne a essa interdição, assinale a correta. Ele é guarda de trânsito. O ato de interdição é válido, visto que cumpriu todos os requisitos legais. Quando ele fala requisitos legais, é COFIFOMOB. Aí você tem que olhar lá. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Quando ele fala isso, requisitos legais, tem que olhar para o COFIFOMOB. Aqui a gente tem um problema, porque o guarda de trânsito ele não é competente para interditar esse estabelecimento aqui, e sim a vigilância sanitária. Então o ato ele é ilegal. Ó, o ato de interdição é ilegal uma vez que descumpriu o requisito forma. Não foi a forma, foi a competência ou o sujeito, né? Não houve ilegalidade? Houve sim.
O ato de interdição não é válido, pois não cumpre o requisito competência. Perfeito. Tendo em vista que é a fiscalização sanitária e não a atribuição de guarda de trânsito. Essa é a nossa alternativa. Aqui não é legal nem elogiável e nem careceu de motivação. O problema foi no elemento competência, letra D. Isso aí, né? Também chamado de sujeito. Agora a gente meio que já entendeu que a competência, finalidade, a forma também, né? O motivo e o objeto. Eu acho que a forma a gente tem que falar um pouquinho mais aprofundado, tem que aprofundar um pouquinho mais. Instituto Consulplan 2023. Considere que um servidor público tenha praticado um ato administrativo com a intenção de utilizar verba pública destinada à divulgação de atos oficiais para a promoção de sua imagem pessoal. Isso aqui é finalidade, tá vendo? Qual que é a finalidade? Qual que é a intenção? Finalidade. Qual que é a finalidade, né? Nesse caso, quanto aos requisitos de validade, ó, requisitos são elementos ou pressupostos, né? Assinale a correta. A motivação, requisito de validade essencial não se encontra adequado. Na verdade, o problema é a finalidade. Vamos lá. A forma, não. A utilização da verba para fins de promoção da imagem pessoal do servidor constitui vício absoluto do ato, pois afeta o requisito finalidade. Tá vendo como é mais simples? Quando a gente já sabe, a gente já vai direto. Nem olha as outras. Mas nem olho. A promoção, a letra D, a promoção não é vedada sim, mas o problema não está na competência, o problema está na finalidade. E é um vício absoluto? Sim. Professor, me explica então, tem vício absoluto, vício relativo, como é que funciona? Lá dos elementos COFIFOMOB, a gente tem dois elementos que mesmo havendo vícios, problemas neles, a gente consegue convalidar, sanear, a gente consegue arrumar o vício. Onde é que são? Competência e forma. Que é o foco, ó. Forma e competência. A forma, quando não for uma forma essencial à prática do ato, e a competência, quando for praticado por uma outra pessoa, mas que não seja uma competência exclusiva, eu consigo convalidar o ato. Esse é o nome, convalidação, sanear o ato. Tranquilos? Na finalidade, não. Se tiver vício na finalidade, vício no motivo, vício no objeto, fudeu, não tem o que fazer. Tem que ser invalidado o ato. Já na competência na forma, dependendo desses motivos aqui, forma não essencial, competência não exclusiva, a gente consegue sim ajustar, colocar um band-aid ali naquele ato, ou seja, sanear e segue o baile. Questãozinha número 10, acho que é a nossa última questãozinha, e ele fala, né, a respeito do ato administrativo, assinale a correta. O ato de delegação retira a competência da autoridade delegante. Na verdade, não retira a competência. A competência é intransferível, inderrogável. O que significa isso? Se eu deleguei para vocês uma atribuição, na verdade a atribuição, a competência é comigo. Eu deleguei, na verdade, a execução dessa atribuição, por tempo determinado, inclusive. Então, não retira a competência. B de bola. A competência é improrrogável. Sim, é improrrogável. Ou seja, quem é incompetente hoje, segue incompetente hoje. Quem é competente, segue competente. Mas é derrogável? Derrogável é o seguinte, ó. Inderrogável é intransferível. Derrogável é transferível. A gente já viu aqui na letra A que não é derrogável, ela é inderrogável. Já que admite a vocação e delegação, admite sim a vocação e delegação, mas eu não transfiro a competência, eu transfiro o que? A execução na delegação e eu pego de volta a execução que eu transferi na vocação. C. Denomina-se objeto a alteração no mundo jurídico que o ato irá realizar. Perfeito, é exatamente o objeto, é exatamente isso aqui, é o conteúdo, né? O objeto é o conteúdo. Conteúdo. Qual que é a alteração, né? Mas vamos ver as outras. Em virtude do princípio da eficiência, atualmente vigora no âmbito do direito público o princípio da liberdade das formas. Não. Em regra, o ato tem que ter uma forma certa, exceto alguns atos que não possuem formas exclusivas, aí sim a gente tem a aplicabilidade da liberdade das formas, que é lá do direito privado, na verdade. E é expressamente vedada a motivação aliunde do ato administrativo. Não é vedado, não. É permitido assim. Professor, o que é a motivação aliunde? Ou per relacione, ou por relação que a gente fala. Eu tenho um ofício meu que já tem a motivação do ato.
Aí agora eu tenho uma outra causa, um outro processo, um outro desdobramento aqui, que eu posso utilizar essa mesma motivação desse ofício nesse aqui. Então eu pego e faço referência, por isso que é per relacionem, por relação, eu faço referência a este outro ofício. Eu faço, ó, eu estou praticando este ato. Por qual motivo? Pelo motivo descrito lá num outro ofício, que já estava respeitando a ordem de acordo com o mesmo contexto fático do ato. Ou seja, eu tenho o mesmo objeto aqui nos dois, eu utilizo o mesmo motivo que eu já utilizei anteriormente para a prática desse ato aqui também. Ficou letra C? Letra C de Charlie também. Então aqui eu acho que todo mundo entendeu certinho. Eu trouxe aqui exatamente o que é cada um, ó. Motivação aliund per relacionem, exatamente para vocês conseguirem estudar. O que, que eu quero dizer para vocês também? Bisuzinho, hein? Bisuzinho antes da gente finalizar. Eu vou até tirar aqui só para vocês verem. Quando a gente fala de ato discricionário e ato vinculado, tem a ver com os elementos, tá? O elemento motivo e o elemento objeto são os únicos elementos que podem ser discricionários nos atos administrativos. Logo, um ato administrativo discricionário quer dizer que ele tem um elemento discricionário. Qual? Motivo ou objeto. Logo, os elementos que não podem ser discricionários, que devem ser vinculados, são esses caras aqui, ó. Competência, finalidade e forma. Esses caras eles nunca vão ser discricionários. Logo, todo ato administrativo tem que ter pelo menos três elementos: competência, finalidade e forma. Motivo e objeto, por serem discricionários, podem ou não constar ali do ato. Podem ser vinculados também em determinados atos, mas eles são os únicos que podem ser discricionários. É o pisozinho que fica para vocês. Fechou, meus queridos? Eu espero que eu tenha trazido, esteja trazendo muitas coisas diferentes para vocês, de um concursado que também é concurseiro, que já pegou toda a mãe o caminho das pedras. Eu espero que estejam gostando muito e evoluindo. Valeu!